Bom, na França, a gradativa unificação dos diversos feudos e condados em um único estado teve então início no século X. Porém, o processo de centralização do poder nas mãos do rei se consolidou de fato só no século XIII, com Filipe IV, que governou ali entre 1285 e 1314, atendendo então às exigências da burguesia. Aos poucos, os monarcas passaram a garantir a segurança das estradas, emitiram cartas de franquia, criaram da França e ampliaram o poder do tribunal do rei, né, em detrimento aí dos tribunais controlados pelos senhores feudais. A centralização do poder em torno do rei foi, então, um dos fatores que contribuiu para a formação da nação francesa. Outro fator foi o sentimento de nacionalidade que se formou na população. Esse sentimento floresceu durante a chamada Guerra dos 100 Anos, um conflito entre a França e a Inglaterra que ocorreu entre 1337 e 1453. Nesse período, a oposição entre os dois estados ajudou a unificar entre a população um senso de pertencimento à França. Independentemente de terem nascido em diferentes ducados, por exemplo, na Normandia, na Bretanha ou na Aquitânia. Nesse sentido, teve um papel fundamental a jovem camponesa Joana d'Arc, que se dizia então enviada por Deus para salvar os franceses. Joana d'Arc tornou-se líder militar, servindo de estímulo para as tropas francesas na luta contra os ingleses. A camponesa acabou sendo presa pelos ingleses e foi condenada à morte na fogueira em 1431, aos 18 anos, acusada de heresia. Né? Hoje é considerada uma heroína na França. Né? Caberia comentar ainda sobre esse assunto, né, que na França as bases para a monarquia constitucional foram estabelecidas com a Guerra dos 100 Anos. Essa disputa, então, com a Inglaterra pelo controle, mais especificamente da região de Flandres, que acentuou a perseguição aos nobres insubmissos e possibilitou aos reis franceses a criação de mecanismos fortaleceram no fim o seu poder, restaurando desse modo a tendência para a centralização monárquica. A vitória francesa sobre os ingleses, no entanto, nessa guerra, resultou na concentração do poder real com o apoio da burguesia. Vejam, o ideal de nacionalismo francês foi então representado pela história de Joana d'Arc, como eu disse, líder dos soldados do povo, que conduziu o exército francês a muitas vitórias, sendo posteriormente condenada à morte pelo Tribunal da Santa Inquisição, sob a acusação de heresia e não só, de bruxaria também. Né? Anos depois, Joana d'Arc, como comentava, seria declarada inocente. Na primeira metade do século XX, seria canonizada pela Igreja. Eu colocarei aí no roteiro da nossa aula de hoje uma sugestão de texto, um texto intitulado justamente Joana d'Arc, relembre a história da guerreira e santa francesa. O texto busca revisitar a trajetória de Joana d'Arc, abordando aí desde a sua infância até a adaptação de sua figura pela mídia, né? Como na música Joana d'Arc, da banda Arcade Fire, e também no jogo Wars and Warriors, que tem como subtítulo desse jogo Joana d'Arc. Né? Eu recomendo, foi um texto publicado na revista Galileu, né, da editora Globo, recomendo que vocês leiam, mas é uma sugestão de leitura para a reflexão sobre esse tópico especificamente da apostila de vocês. Próximo vídeo, pessoal, eu vou ler com vocês o trecho que figura lá no quadro do Para Ir Além, em que trata-se um pouco mais detalhadamente
sobre as questões, sobre os aspectos e características da Guerra dos 100 Anos e os aspectos dos armamentos.